Um professor, como trabalhador intelectual e mediador da cultura, não tem que puxar, levar os alunos todos às costas e fazer de cabeça do aluno, de corpo do aluno, não pode, não é? Porque os alunos são homens e mulheres, com inteligência, cabeça, essas coisas, também estão ali para fazer trabalho intelectual, não é? Mas ele não se pode substituir aos alunos. E, portanto, porque senão não deixa os alunos aprender, não é? Esta passagem histórica de um tipo de trabalho a outro tipo de trabalho tão distante no plano histórico tem que passar por um diálogo e depois nós pensamos logo a seguir, não chega a aprender a dizer a profissão. É preciso também aprender a escrever a profissão. E sabemos que isso é uma violência, mas essa é uma conquista que queremos fazer, não é? Porque a escrita não é uma coisa qualquer na vida intelectual, no trabalho intelectual. É o instrumento principal do trabalho intelectual. Então, se é o instrumento principal do trabalho, ele tem que ser dominado por uma pessoa que é um trabalhador intelectual, por excelência. Portanto, quer dizer, porque a escola nasceu para ser a escola da escrita, quando nasceu como necessidade, não é? De acesso à escrita, logo à vida intelectual. Foi por isso que nasceram as escolas no Ocidente, junto das grandes religiões do Ocidente, as religiões do livro. E então, quer dizer, se nós perdemos a memória dessas coisas, já não sabemos o que estamos a fazer. Às vezes perguntam, mas porquê esta obsessão pela escrita? Porque se somos trabalhadores intelectuais, mediadores culturais por excelência, não é? Na sociedade, é a nossa vocação. Então, não temos mais do que tentar dominar ao máximo esse instrumento que é a escrita. Quer dizer, a quem poderíamos exigir isso, senão aos professores? Não é? Mas, como os professores ao longo dos anos foram ganhando medo da escrita, não é? Fica a escola uma instituição opressora, não só para os alunos, como também para os professores. Porque depois todos têm medo das mesmas coisas, não é? Que é do trabalho intelectual e, sobretudo, da escrita. E depois a proibição, a ausência, a ocultação também, não só da escrita, mas a ocultação do diálogo e da fala, não é? Os alunos não podem falar na escola. E como é que se pode aprender sem falar? Todos nós tivemos uma iniciação à escrita muito técnica e, para alguns, muito frustrante. No trabalho que faço com professores para os desafiar à escrita, procuro sempre que rememorem como foram iniciados na escrita. As suas memórias da escrita são, por vezes, muito dolorosas e submetidas àquilo que alguns investigadores designam de práticas brutais de reescrita. Ou seja, os seus textos foram muitas vezes cortados, riscados, a vermelho, a preto, a verde. A maioria dos professores não acredita na qualidade da sua escrita e tem muito medo dela. Não é? E simultaneamente tem umas fantasias mitómanas de fazer uma obra magistral, ou faço uma obra magistral, ou então não escrevo. Não é? E portanto, nesta dificuldade é necessário encontrar um meio termo, é necessário começar a escrever. Este é o problema. É necessário começar.
E isso é o que tento fazer nos grupos de trabalho no movimento, e até noutros, mas no movimento isso é muito estimulante, porque os professores experimentaram muitas destas coisas, resistem muito, brincamos muito com isso, com essas resistências. Muitas vezes sou eu quem começo mal, começo como posso, começo como sei, é isso. Mas é isso a escrita, é começar como se sabe e como se pode e trocar isso. Os outros poderem trazer também escritos sobre, inicialmente, sobre as suas práticas, sobre o modo como veem a vida, pode ser, não tem de ser obrigatoriamente e só sobre a sua prática profissional, e depois trocarmos muito, refletirmos muito sobre isso, criticarmos-nos, propormos outros modos de fazer. Uns gostam mais de determinados aspectos, estão mais ligados à literatura, fazem uma escrita mais literária, outros têm uma escrita mais técnica e, portanto, depois trabalha-se muito sobre isso. E, no final, produzimos, normalmente, um pequeno livro, uma pequena brochura, que tem um pouco a memória do que aconteceu, também para trocarmos com outros professores, e também nos obrigamos a fazer comunicações sobre isto ao Congresso do Movimento, procurando alguns aspectos mais críticos, mais significativos, que provocaram maior evolução, porque simultaneamente procuramos sempre que o trabalho seja a dois níveis, ao nível do próprio professor, o trabalho de escrita, e ao nível da escrita que ele conseguiu desencadear com os seus alunos. E, portanto, é sempre essa avaliação que procuramos fazer, quer ao longo do ano, mostrando os textos, as produções dos meninos, verificando por aí as aprendizagens que estão a acontecer e trocando muito isso entre nós, porque isso é muito desencadeador de inquietações e de alguém dizer, não estou a fazer isso, ou talvez devesse ir por aí, ou se calhar esse caminho não, mas de outro modo. E, portanto, esta reflexão em desassossego é simultaneamente muito desafiadora para as pessoas. Espanto-me sempre como às vezes saem de lá do grupo em dificuldade e não desaparecem. Por vezes no movimento diz, vocês só querem saber da escrita, não querem saber da leitura. Não, isso não é verdade. Os autores estão sempre, não é? Os autores são aqueles com quem se pode dialogar e ir mais longe no diálogo, não é? E depois há autores tão fabulosos que refletiram tanto e que nos explicam tanto como a escrita acontece, como, por exemplo, grandes autores brasileiros. Eu recordo sempre, e recordamos sempre, e trabalhamos muito, a reflexão de Clarice Lispector, que no final do seu livro, O Livro dos Prazeres, dizia: eu pensei que não conseguia escrever este livro, mas eu sou mais forte do que eu.